Bom dia. Aí, agora sim. Vamos lá para o texto, 1 João. Hoje é um trecho curto. A gente vai pegar do capítulo 2, do verso 7 ao verso 11. É um texto que, no meu ver, ele não demanda muita interpretação, muito esforço para a gente entender tudo que o João está querendo falar aqui, tudo que ele quis falar no momento que ele escreveu isso. Mas eu acredito que para nós que queremos viver uma vida de comunidade, vida em comunhão de forma séria, é extremamente importante para nós que a gente se atente nesses pontos aqui que a gente vai abordar hoje. Porque na exposição aqui, o João está fazendo basicamente um contraste entre luz e trevas, amor e ódio. E falar que um irmão anda em trevas é bem pesado. E falar que um irmão odeia é também bem pesado. Mas o primeiro ponto que a gente tem que observar é que João não está fazendo uma carta evangelística, ele está fazendo uma carta para a igreja. Ou seja, tudo que ele está falando é um contexto de igreja. E a gente precisa se atentar a pequenos detalhes na nossa caminhada de fé. E deixar o Espírito moldar o nosso coração e o nosso ser para que a gente caminhe de fato em luz, que é a essência de Deus, e caminhe em amor, que é revelado em Jesus. Amém? Então vamos para o texto. Deixa eu abrir aqui que está meio enrolado. Vai conseguir projetar hoje? Será que consegue? Então vamos lá, gente. 1 João, capítulo 2. A gente vai ler do verso 7 até o verso 11. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, João ele fala de um mandamento que, ao mesmo tempo que ele é novo, ele é antigo. E ao mesmo tempo que ele é antigo, ele é novo. E talvez isso possa criar uma confusão na nossa mente. Ué, é novo ou é antigo? E aí a gente vai ter que ver um pouquinho do contexto da escrita, do grego original, para a gente poder entender isso. Mas basicamente a consequência de andar na luz ou nas trevas, amar ou odiar o seu irmão, ele é baseado nesse mandamento. E que mandamento é esse? João ele não está especificando muito bem qual é o mandamento. Mas lá no verso 11, do verso 9 até o verso 11, a gente vê que fica bem claro que esse mandamento é o amor. Então vamos lá no verso 7. Ele diz: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Então vamos lá. Para um judeu, esse mandamento do amor não era algo muito novo. Na verdade, era algo que eles já sabiam bem, porque a gente vai ver lá em Levítico 19, 18. Se você quiser anotar as referências, Levítico 19, 18 diz assim: Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então eles já tinham essa ideia de um mandamento de amar o seu próximo. Só que a fundamentação desse amor descrito em Levítico é amar o próximo como a si mesmo. Não que Deus tivesse equivocado naquilo que ele está mandando, naquilo que ele está compondo como mandamento. Mas tudo aquilo que a gente vê
antes de Jesus é uma sombra daquilo que é plenamente revelado em Jesus. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Jesus diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então o judeu ele já tinha essa consciência do mandamento do amor. E os novos convertidos ali, a partir do ministério de Jesus, eles também eram informados a respeito desse mandamento de amar o seu próximo. Então o amor, nesse contexto aqui que João está falando, não é um mandamento 100% novo. A gente vai ver ainda alguns fundamentos desse novo e antigo. Tanto que ele vem falando aqui no finalzinho do verso 7. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Então, nesse sentido aqui de antigo, ele não está se referindo lá a Levítico. Ele está falando de algo que Jesus já havia falado. Então, ele está basicamente fundamentando essa parte da sua escrita, que vai ser o nosso sermão de hoje. Então, amor para um judeu e para um novo convertido, ele não só é uma novidade, mas é algo que fundamenta a fé dele também. Eles andavam em amor, ou seja, eles deveriam andar em amor. Tem uma citação do autor Charles Wright, que ele diz: a vida de Cristo foi de amor abnegado, portanto a prova de imitá-lo é exibida no amor. O amor é aquilo que busca o bem maior naquele que é amado. E visto que o bem maior é a vontade de Deus, o amor é fazer a vontade de Deus. Então todo aquilo que é nascido de novo, ele deve andar em amor. Primeiro porque Jesus andava em amor e ele expressou isso no seu ministério, na sua vida e nas suas relações. Então tudo aquilo que é nascido do Espírito, ele anda em amor. Mas João agora, nessa parte mais polêmica, vamos dizer assim, no verso 8 ele fala: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Mas ele não era um mandamento antigo? Como que ele é um mandamento novo? E aqui entra a questão do grego original. No grego, a palavra novo, ela tem duas traduções. Ela tem o neo e ela tem o kainós. Neo é a palavra que vai exemplificar o novo como algo que foi recentemente feito ou recentemente construído. Então vamos dizer que essa Bíblia aqui tivesse acabado de sair da gráfica e eu fui lá e comprei. Essa é uma Bíblia neo, que ela foi acabada de ser feita aqui, ela está quentinha, fresquinha, novinha. Mas kainós, que é a palavra que o João usa aqui, o significado é novo no caráter, no modelo, renovado, melhorado, de maior excelência, não novo no tempo, mas novo na forma ou qualidade, melhor que o velho. Lembra quando eu falei que o que era feito antes de Jesus era uma sombra que apontava para o que seria feito em plenitude nele? Então, o que o João está falando aqui é que esse amor, por mais que ele não seja novo no sentido de ideia e de mandamento, ele é novo na sua aplicação. Eu ia falar execução, mas acho que aplicação é melhor. E por que que ele é melhor do que o amor antigo? Porque quando a gente leu lá João 13, 34 e 35, ele diz: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Por que que esse amor baseado em Jesus ele é melhor, mais perfeito e mais sublime do que o outro? Porque em Levítico 19, a gente vê que o mandamento de amar o próximo é como eu amo a mim mesmo. Mas em Jesus, o mandamento de amar o próximo é amar da forma como ele nos amou. Então, assim como Paulo fala aos maridos lá em Efésios para amar as suas esposas, assim como Cristo ama a sua igreja, aqui a aplicação do amor de Jesus é muito mais elevada do que a aplicação do Antigo Testamento, onde eu amava o meu irmão do jeito que eu me amo. Mas agora eu amo o meu irmão do jeito que Jesus me ama. E o amor dele é perfeito. E ele continua dizendo ainda no verso 8:
aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Essa palavra verdadeiro, do grego aletes, ela tem dois significados, original e revelado. Ou seja, a fonte de revelação desse amor verdadeiro, genuíno, sublime, excelente, é o próprio Jesus. E todos aqueles que seguem Jesus, seguem os seus mandamentos, são fundamentados no seu mandamento, eles vão viver esse amor genuíno, perfeito, sublime, melhor do que o outro. A essência de um seguidor de Jesus é andar nesse amor. E aí, quando a gente olha para o amor de Jesus, a gente vê que o amor dele é um amor sacrificial. Ele não quis preservar a sua própria vida por conta do que ele já sentia por aqueles que ele ia salvar. Ele não se escondeu, ele não teve medo de suportar tudo aquilo que ele suportou. Ele não teve medo de ser julgado, condenado, ser chicoteado, ser cravado numa cruz, ser exposto nu. Não teve vergonha de estar lá morrendo de sede e beber vinagre. Mas tudo que ele fez é baseado num amor sacrificial. E esse amor de Jesus, como a gente já viu aqui várias vezes, esse amor ágape, significa amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo, que não procura satisfação própria, nem mesmo afeição como resposta à afeição. Ou seja, o amor de Jesus não procura um retorno. Ele não ama na intenção que você o ame, mas ele simplesmente ama. Ele busca o bem maior para outra pessoa. Todo aquele que anda no amor de Jesus, anda na luz. Você quer andar na luz, ande no amor de Jesus. E ele vai dizendo que ele é verdadeiro nele e em vocês, ele é revelado em Jesus e também é revelado em nós à medida que nós andamos na luz e andamos praticando o mesmo amor que Jesus praticou. É fácil fazer isso? Não é. Mas é uma vida de entrega. O Léo falou na quinta-feira, e quem estava lá vai lembrar, que o chamado de Jesus ele é radical desde o início. A radicalidade na vida de um cristão não começa quando ele faz 10 anos de conversão. Ele aceitou o chamado de Jesus para a vida dele, a partir dali é uma vida radical. A partir dali você é chamado, convocado e conclamado a amar como Jesus ama, sem qualquer resquício de egoísmo no seu amor. E como nós precisamos ser curados nessa área da nossa vida. Quantas vezes a gente ama ou a gente fala que ama porque a gente quer algo em troca. E como a gente fala que ama e aí a pessoa não corresponde à nossa expectativa e aí a gente desama. E aí a pergunta fica pra gente, será que esse é o amor de Jesus? Será que nós ainda necessitamos ser aperfeiçoados em amor? Olha que a gente está falando num contexto de comunidade local, tá? João está escrevendo para a igreja. Mas aqui ele está falando uma igreja geral, mas nós estamos aqui em comunidade local. Quantas vezes nós deixamos de amar o nosso irmão porque ele não atende a nossa expectativa? Poxa, mas eu coloquei tanta expectativa nesse irmão que ele ia me amar de verdade. Então eu não vou corresponder mais a esse amor. Estou tirando esse amor do meu peito. Mas ainda assim a gente insiste que está andando na luz e caminhando no amor de Jesus. João 15, 12. Jesus mais uma vez vai repetir. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ou seja, não é uma frase isolada. Jesus vivia falando isso. O padrão de amor para um cristão é o amor de Jesus. Não tem como a gente fugir dessa medida. E aí no verso 9 ele vai dizer: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. E odiar o seu próprio irmão é um sinal claro de que
uma pessoa não está em comunhão com Deus. O próprio João vai dizer mais à frente aqui, vamos ver se eu acho aqui. 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Mas a gente ainda caminha insistindo nisso e andar em falta de amor, mas a gente gosta dessa aparência, dessa máscara de falar, eu amo a Deus acima de tudo. Mas não nos entregamos em amor ao nosso próprio irmão. Olha, João não está falando aqui, ó. Eles não estão se entregando pelos ímpios, não. Ele está falando assim, ó, não estão amando o seu próprio irmão. Pode ser o seu irmão da fé que mora lá na Nova Zelândia? Pode, mas pode ser o seu irmão que está do seu lado. Deixa ele não te chamar para almoçar na casa dele hoje para tu ver só. Quem odeia não pode dizer que caminha na luz, porque luz é parte essencial do ser de Deus. E Deus não compactua com trevas. Não existe meio termo entre luz e trevas. Não existe a sombrinha nesse caso. Ou você anda na luz, ou você anda em trevas. E se você não anda na luz, irmão, com certeza você está em trevas. Você quer saber a medida de um relacionamento de uma pessoa com Deus? Olha para o relacionamento dela com outra pessoa. Você quer saber se uma pessoa ama realmente ao Senhor? Olha como ela se comporta com outra pessoa, como ela se relaciona. Tem uma citação do teólogo Bengel, J.A. Bengel, que ele diz: onde o amor não existe, existe o ódio, porque o coração não pode permanecer vazio. Onde o amor não existe, existe o ódio, porque o coração não pode permanecer vazio. Sabe aquela frase? Mente vazia, oficina do diabo? Não tem meio termo. Amor e ódio, luz e trevas, não tem um semi-amor ou um semi-ódio. Ela perguntou se... Como é que é a pergunta? Se não amar é odiar. Sim. Porque se você não ama, qual é o sentimento que está ali? Ah, mas não é um ódio. Mas eu gosto. Eu vou com a cara do fulano. De vez em quando a gente se esbarra aí e fala um... Oi, tudo bem? Se você fala só o oi, tudo bem? E passa batido, significa que você não está disposto a se entregar para aquela pessoa. E você não quer saber se ela está bem mesmo, né? Algo que eu tenho refletido nesses dias é que, em vários momentos, quando a gente quer falar com alguém, a gente pergunta para a pessoa assim, opa, tudo bem? Mas, na verdade, você quer pedir alguma coisa. Esse tudo bem é vazio. Tu não quer saber se ela está bem mesmo. Você quer chegar no segundo ponto da conversa, que é pedir aquilo que você quer pedir. E aí eu tenho refletido sobre isso. Será que vale mesmo esse tudo bem, às vezes, no início da conversa, só para demonstrar uma falsa preocupação? Isso não é amor. E não tem problema se naquele momento você não quer saber se está tudo bem com a pessoa. Eu quero te pedir algo, sabe? Eu acho que a gente precisa construir relacionamentos que possam acessar esse lugar de... Cara, você pode fazer isso aqui para mim? Ou você tem isso aqui para me ajudar? E não ter que falsamente perguntar se está tudo bem, se na verdade o seu coração não quer saber se está tudo bem. Se é só uma frase para iniciar uma conversa. É vazio de sentido. E o amor para o mundo é vazio de sentido também. O mundo não sabe o que é amar. Essa é a verdade. As pessoas falam que amam, mas traem. E fazem várias outras coisas que não revelam amor. Então o que falta é um entendimento de amor. Porque eu acho que isso que deixa claro que o ódio, ele quando tem a ausência do amor, é o ódio que está ali.
Porque você não deseja o bem. E o amor que a Bíblia fala é um amor que se entrega. É um amor que morre pelo outro. E a partir desse entendimento, a gente começa a perceber que a maior parte das nossas relações, elas não são frutos de um amor real. Porque a gente não está disposto a morrer pelo outro. Elas basicamente são niveladas pelo interesse. Então, no verso 10, hoje vai ser talvez a pregação mais rápida que eu já fiz, tirando. Depois daquela de 1h30, nunca mais. Verso 10. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então a gente vê aqui que aquele que ama, aquele que permanece no amor, ele permanece na luz. E qual o efeito de você permanecer na luz? Ele diz aqui, ó, nele não há nenhum tropeço. Quem anda na luz sabe por onde está indo, vê por onde está indo e não tropeça. Se a gente apagar todas as luzes aqui do estúdio e falar assim, gente, vamos embora, vai ser um caindo por cima do outro, tropeçando, derrubando coisas, se machucando. Por quê? Porque não tem luz para guiar o nosso caminho. Tem uma citação do teólogo Jameson, que ele diz: a luz do evangelho não apenas ilumina o entendimento, mas mantém o coração no amor. Porque luz é essencialidade de Deus. Ele é luz. Ele não tem luz. E como a gente precisa andar nessa luz? Como às vezes a gente está caminhando em um lugarzinho semi-escuro. Tem só aqueles olhinhos de gato na rua. E isso tudo tem que fazer a gente refletir sobre como anda a nossa comunhão com Deus. Como anda a nossa vida de entrega, devoção e de paixão pelo Senhor. Será que a luz que nós estamos andando é só uma velhinha ali, ou será que tem um refletor ali iluminando o nosso caminho? Eu estava conversando com o pessoal da música aqui antes da gente começar e compartilhei com eles que eu sinto que nesse momento, não hoje, mas na estação que a gente está vivendo, vamos dizer assim, eu sinto como se o Senhor estivesse chamando a gente, especificamente, justamente para esse lugar de comunhão. Não à toa, o nosso próximo livro é Verdadeira Comunhão. E, gente, abri um parênteses aqui. Vocês já estão lendo? Preparem-se. Maurício, que gosta de marcar, faz o estoque de marca-texto. É etapa atrás de etapa, gente. Como a gente precisa ser sarado, curado, transformado nisso. Na nossa relação com o Senhor e na nossa relação com os irmãos. Eu li só a introdução e o capítulo 2, gente, mas já me cortou aqui. João, capítulo 8, verso 12, diz assim: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Verso 11, o último, mas não significa que a gente está acabando. Vai dizer: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João 12:35 vai dizer a mesma coisa: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E aí a gente vê que o ódio, ele afeta a vida do homem em pelo menos dois aspectos. Primeiro, ele coloca o homem nas trevas. E se ele está nas trevas, ele está fora da comunhão com Deus. E segundo, ele anda sem saber para onde ele vai. O máximo que ele vai fazer é andar tateando parede, corrimão. E esse onde, no grego, ele inclui não só o destino, de você não sabe para onde você está indo, mas você não sabe o percurso que você está trilhando.
E isso é extremamente danoso para a nossa vida, porque isso gera um engano tremendo no nosso coração. Que a gente sabe para onde está indo, mas na verdade a gente não sabe para onde está indo. E aí tem algumas frases aqui de citações que eu fui separando, que diz: nosso amor ou ódio não somente revelam se estamos na luz ou nas trevas, mas de fato contribuem para a luz ou trevas que já estamos. Então, se você anda na luz, é cada dia mais claro. Mas se você insiste em andar em trevas, é cada dia mais escuro. Assim, do homem de amor que permanece na luz, pode-se dizer que nele não há nenhum tropeço. A luz brilha em seu caminho, de modo que pode ver claramente e assim andar bem. Contudo, o homem com ódio no coração, porque está nas trevas, também anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O ódio distorce a nossa perspectiva. Não julgamos falsamente as pessoas primeiro e as odiamos como resultado. A nossa opinião sobre elas já é empalecida pelo nosso ódio. Então, se a gente fosse sintetizar esses poucos versículos que a gente viu aqui, a gente vai ver que o amor que nós devemos andar é o mesmo amor que Jesus andou. E ele não só andou, mas ele expôs isso com a sua própria vida. Quem ama anda na luz. Quem odeia anda em trevas. Quem ama é porque desfruta de comunhão com Deus. E quem odeia é porque está distante da comunhão com Deus. Mas quando a gente fala, e isso aqui foi algo que me marcou quando eu estava montando aqui esse sermão, é que falar de ódio não é fácil e muitas vezes não é compreendido. Porque falar que um cristão odeia, principalmente falar que odeia o seu irmão, é ofensivo para a gente. E se é ofensivo, a gente não aceita. Não, eu não odeio meu irmão. Só que a gente precisa saber que assim como o amor, ele é resultado de um relacionamento, ninguém acorda amando todo mundo. Você não vai acordar amanhã amando a pessoa que você não ama. Do mesmo modo que você não vai acordar odiando uma pessoa. Mas como dizia o poeta, a ofensa é o caminho mais curto para o ódio. E como nós somos ofendidos. Como nós escolhemos ser ofendidos por coisas extremamente pequenas. Parece que nunca houve uma geração na face da terra que fosse tão ofendida quanto a nossa hoje. Qualquer coisa ofende a gente. Poxa, o fulano não me chamou para lanchar na casa dele. Poxa, o fulano não me deu uma carona. Poxa, o fulano não me deu a paz do Senhor hoje. E a ofensa, ela é uma das grandes armas de Satanás contra a igreja. Porque a ofensa, ela é como uma semente. E o seu coração é a terra. Se você deixa a ofensa entrar e se plantar ali, não dura muito, vira ódio. Irmãos, eu falo isso sem medo de errar. Se você e eu deixarmos a ofensa entrar no nosso coração, não vai demorar muito e a gente vai estar odiando uma pessoa. E eu confesso para vocês, como eu tenho lutado contra a ofensa. Todo dia, estamos a testemunha, a gente conversa, eu falei, cara, eu posso não gostar do que a pessoa vê, mas eu não tenho o direito de me ofender. E eu tenho lutado com isso todos os dias, eu tenho orado ao Senhor. A gente tem vivido uma situação lá com vizinhos que, Senhor, se eu deixar a ofensa entrar no meu coração, daqui a pouco eu estou odiando o meu vizinho. E o meu vizinho é o meu irmão em Cristo. Graças a Deus não é ninguém daqui da comunidade, tá, gente? Fica tranquilo. Mas é uma pessoa que professa fé em Jesus. E ela julgou a gente uma coisa assim,
extremamente sem sentido, sem noção, e eu não gostei do que ela falou, e eu falei, cara, se eu deixar essa semente entrar no meu coração, daqui a pouco eu estou odiando a minha irmã. Irmãos, isso é extremamente real nos nossos dias. E a gente precisa, como diz o Léo, eu tomei essa palavra para mim, essa palavra não é dele, mas eu falo que é dele. Nós precisamos ser inofendíveis. É dele agora, tem que patentear. Só assinar. E aí eu quero te mostrar exemplos na própria Bíblia de pessoas que foram inofendíveis. E por que nós precisamos ser inofendíveis? Lucas, capítulo 23, versos 33 e 34. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se a gente olhar para o contexto de sofrimento e morte de Jesus, segundo a nossa ótica, Jesus tinha direito de se ofender? Ele tinha algum erro ali que justificasse a crucificação e morte dele? Nenhum. Mas ele não aceitou a ofensa no seu coração. Mas aí você fala assim: ah, mas é Jesus, né? Vamos lá, Atos, não dá spoiler, né? Atos 7, 59 e 60. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Você sabe o que é ser apedrejado? Não, né? Nem eu. E nem quero ser. Mas esse homem estava sendo apedrejado e falou: Senhor, não imputa sobre eles esse pecado. Eu aceito isso. E sabe por que Jesus e Estevão aceitaram isso? E sabe por que a gente deve aceitar isso? Efésios 6, do 10 ao 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lembra que eu falei que a ofensa é uma arma de Satanás contra a igreja? Quanto mais nós formos fortalecidos e revestidos da armadura de Deus, nós vamos estar firmes contra as ciladas do diabo, contra as ofensas que o diabo planta no nosso meio. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra o sangue e a carne. A minha luta, querido, não é contra você e a sua luta não é contra mim. A ofensa que bate à nossa porta não pode entrar, porque a minha luta não é contra você. Pelo contrário, você é meu aliado. Mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O contexto de João aqui, ele fala muito sobre amor e ódio. Mas, irmãos, de verdade, como eu senti de Deus que a gente precisa trabalhar essa questão da ofensa. Talvez o seu coração esteja com a sujeirinha da ofensa, porque em algum momento você não gostou de alguma coisa que seu irmão fez. Talvez essa sujeirinha da ofensa, essa sementinha, já está até criando raízes. Eu espero que não tenha saído nenhum brotinho já aí no seu coração, muito menos que esteja florescendo, porque se florescer ela gera fruto. E viver comunidade, viver essa verdadeira comunhão como a gente quer,
vai demandar de nós esforço para se livrar do poder da ofensa. Lembra quando eu falei no início de que se o Senhor te chamar para vulnerabilidade hoje, não queira lutar contra Ele. Eu quero te chamar, se você sente que a ofensa tomou lugar no seu coração por algum motivo que seja, a gente quer orar por você, mas eu quero fazer diferente hoje. Pode continuar com o fundinho musical, mas eu quero te chamar aqui. A gente quer orar. Se tem alguém assim, irmãos, a gente quer orar pela sua vida, mas por favor, seja verdadeiro, seja genuíno, seja sensível ao que o Espírito quer fazer na sua vida e na nossa comunidade. Tem um trecho aqui do livro que a gente vai estudar, capítulo 2, o tema é o corpo de Cristo. E diz: a verdadeira unidade vem da capacidade de suportar os erros, as enfermidades, fraquezas e humilhações uns dos outros. Ela cresce num ambiente de amor, onde as pessoas não são condenadas por suas falhas e fracassos. Sobre essa perspectiva, a fraqueza e a ignorância do irmão se torna motivo de oração. Mas antes que alguém venha, se alguém quiser vir, eu quero orar sobre a sua vida. Se você puder, feche os seus olhos. Se você quiser, fique de pé. Se você quiser, fique sentado. Mas seja sensível ao que o Espírito quer comunicar a gente nessa manhã. Pai, nós oramos ao Senhor, agradecendo pela Tua bondade e misericórdia, Senhor. Agradecendo pelo amor de Jesus, que não admitiu ofensa, mas se entregou numa cruz por todos nós. Pai, nós oramos nessa manhã para que o Senhor nos ajude e nos ensine a viver no amor perfeito de Jesus. Nos ajude, Senhor, a caminhar na luz da comunhão com o Senhor e na comunhão com os nossos irmãos. Nos ajude, Senhor, a viver a verdade do Evangelho amando o nosso próximo. Não segundo o nosso padrão, mas segundo a medida de Cristo. Nos ajude, Senhor, a suportar a ofensa que bate à nossa porta todos os dias, Pai, a fim de que o Senhor cresça no nosso meio. Nos ajude, Senhor, nesses dias em que tudo afeta a nossa mente. Nos ajude a permanecer inabaláveis, Senhor, no lugar de comunhão com o Senhor, amando os nossos irmãos. Se existe entre nós ofensa enraizada no nosso coração, tira isso de nós nessa manhã, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Pelo poder do Teu Espírito, nós te pedimos, arranca tudo isso do nosso coração, Pai. Arranca do nosso coração ofensa contra o nosso próximo. Arranca do nosso coração ofensa contra o nosso irmão por conta de coisas bobas, Senhor. Nós queremos crescer e entregar ao Senhor algo genuíno, Pai. Guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração no amor de Jesus. Nos livra da ofensa, Senhor. E nos ajude a amar o nosso próximo, como Jesus nos ama. Para a glória do Teu nome, Senhor.